Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Morte de Todos. Nesse vídeo aqui, é inacreditável, nada tá dando certo pro Fluminense, agora nem fora de campo, meu amigo. Bom, o tricolor não tem paz, tá? Isso aí não tem paz. Olha o que eu vou trazer aqui pra você hoje. Mas antes, ó, peço gentilmente para que você não esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, meu querido amigo. Se inscreva aqui no canal Hora do Flu. Venha fazer parte do canal que não para de crescer. Estamos aí com quase 94 mil inscritos, caminhando aí para 100 mil. Ative o sininho tricolor também, porque só se inscrever não adianta muito, né? É só número, rapaz. Não é isso. O bom aqui do canal é você ativar e a gente todo dia falarmos desse Fluminense, a gente não larga o barco, né, pessoal? A situação pode estar difícil, mas a gente está aqui junto e graças a Deus eu não estou sozinho. Bom, tô falando para você que as notícias do Fluminense não param de ser ruins, porque eu tenho que lembrar que o Fluminense caiu na tabela, tá? Após perder para o Ceará, a gente teve ali um empate do Botafogo, mas a gente teve a vitória do Bahia, né? Então, Bahia chegando a 52 pontos, começou a distanciar bastante, né? A gente tem o Botafogo que passou o Fluminense e o Fluminense aqui em sétimo, tá? Por causa da derrota. É bem verdade que muito provavelmente essa vaga de sétimo lugar, ela é uma vaga que leva para Libertadores, isso porque a gente já tem a final definida entre Palmeiras e Flamengo na Libertadores da América, tá bom? Então, eles vão vencer, um deles vão vencer e com isso abre-se mais uma vaga aqui. Então, o Fluminense ainda está na vaga, né, com a pontuação, a gente está no lugar de ir para a Libertadores no ano que vem. Só que, conversando com alguns torcedores do Fluminense, tá? Eu, graças a Deus, tenho essa liberdade em conversar com a torcida sempre quer conversar muito comigo sobre Flu. Muitos estão preocupados de, pô, se é para ir para a Libertadores com esse time aí, né? Muita gente já está desacreditado, mesmo antes da vaga, né? Então, se tem algo que a diretoria do Fluminense precisa resolver, e eu digo, ou essa diretoria que vai ser mantida, pode ser mantida, ou uma oposição que entre, eles precisam resolver esse time do Fluminense já para o ano que vem, porque senão a situação fica muito difícil, né? Porque com esse time aí, Libertadores, não dá, esquece. Não dá. E outra coisa, tá? Pra muita gente que tá falando, eu não aceito o John Arias de volta, não sei o que, é melhor engolir um pouquinho assim o orgulho, porque John Arias no Fluminense faz toda a diferença, né? E o time dele ainda não venceu lá na Premier League e o Vitor Pereira foi demitido, né? Então o que eu quero dizer pra vocês o Fluminense precisa de reforços à altura, caso queira fazer uma boa Libertadores no ano que vem. Claro que para isso precisa classificar. E é aqui que entra o momento mais difícil da tabela do Fluminense, tá? Só para você ter ideia, o Fluminense agora enfrenta o Mirassol, né? E se a gente pegar aqui a tabela, o Mirassol hoje é o quarto colocado. Depois o Fluminense enfrenta o Cruzeiro, tá? Aí eu nunca lembro se é Flamengo e depois Palmeiras, tá? Então o Fluminense vai pegar a elite do campeonato agora. A partir da próxima quinta-feira a gente já tem essa situação. Vale relembrar que no primeiro turno, nós perdemos todos os jogos. Nós perdemos para o Cruzeiro no Mineirão, nós perdemos para o Flamengo no Maracanã e nós perdemos para o Palmeiras no Maracanã, tá? Então, assim, situação horrível. E perdemos para o Mirassol, que o jogo, né, tinha sido adiado porque o Fluminense estava na Copa do Mundo. Depois a gente jogou lá e perdemos com um golzinho no final, com o Freitas entregando a rapadura lá, assim, bizarro. Ok, então a gente perdeu todos esses jogos e agora essas são as partidas que basicamente, galera, vão definir se o Fluminense vai para uma Libertadores ou não, tá? Então a gente tem a 32ª rodada, que é na quinta-feira agora, Fluminense e Mirassol. No domingo, dia 9, a gente pega o Cruzeiro. A rodada do dia 34 deve ser no meio da outra semana, né? E depois a gente tem Palmeiras e Fluminense, né? Então, assim, o mês de novembro será um mês determinante para sabermos se o Fluminense vai chegar. Eu vou te falar, com a bola que o Fluminense vem jogando, isso aqui é terrível para nós. Porque o Fluminense não vem jogando bem. O Fluminense anda muito mal com as suas pernas. A situação do Fluminense está muito ruim.
né? Até quando tem todos os seus jogadores que são muito bons, né? Alguns deles, como o Thiago Silva, que ficou de fora do último jogo, Samuel Xavier, Lúcio Acosta. Mesmo assim, o Fluminense está com problemas. As próprias pontas do Fluminense não participam de gols há muito tempo, né? Então, a situação não tá boa pra gente. Essa é a verdade. Centroavante, a gente não acha. O JK, que já estava melhor do que o Germancano, eu ainda acho que de todos os centroavantes do JK é o melhor, mas não quer dizer que é um nível que desequilibre. Olha o nível que a gente se meteu. Então, assim, a situação não tá muito boa. E para piorar a situação do Fluminense, o jogo já vai ser muito difícil, Fluminense e Mirassol, e olha o que saiu hoje, tá? Daronco vai apitar o jogo. Aí aqui eu te falo que o Brasil é o país da impunidade. Meu amigo, Daronco vai apitar Fluminense e Mirassol. Aí muita gente tá entendendo nada, né? Thiago, mas o que tem o Daronco apitar? Daronco apita jogo pra caramba. Bom, se você não lembra, eu te lembro aqui o que aconteceu a última vez que o Daronco apitou. A última vez que o Daronco apitou, o Vasco fez um gol de mão, pô. Né? Um gol que a bola pega na mão do Verratti e o Verratti faz o gol. E teve até Mário Bittencourt aparecendo em coletiva, o que é raro, né? Ele aparecendo e dizendo pro Daronco se aposentar, abandonar a carreira. Aí eu fico me perguntando, o Daronco que errou a gente no clássico é o mesmo Daronco que vai apitar contra o Mirassol. Cadê o presidente? Cadê a diretoria do Fluminense? Cadê alguém? Bom, se lá atrás, há um ano atrás, o Daronco teria que se aposentar, por que Daronco ainda é escolhido para apitar jogos do Fluminense? E ninguém fala nada. É uma aceitação sinistra que o Fluminense tem em relação ao CBF. Eu já te falei. O que me incomoda muito no Fluminense hoje é que o Fluminense não tem nenhum tipo de representatividade diante da maior entidade de futebol do país. Porque você não vê nenhum tipo de movimentação. Eu não quero que esse árbitro aqui apite, não. Vou te falar, nem que fosse algo protocolar para inglês ver. Né? Falando em inglês, a gente teve aqui o Príncipe, né? Príncipe William, né, visitando aqui o Maracanã. Aí estava ao lado ali de representantes do Flamengo e do Fluminense. E o Fluminense foi o Matheus Montenegro, né? Não sei, será por quê? Né? Não sei. Tudo é política hoje em dia, né? Não é assim que eles falam? Tudo é política? Então, assim. Então, para inglês ver. Nós, Fluminense, somos totalmente contra a arbitragem de Daronco. Uma nota oficial, não sei, para representar a torcida. Porque agora a gente recebe essa notícia que Daronco apitará o jogo, sabendo que até gol com bola dominada na mão pode ir contra o Fluminense. E eu queria saber isso aqui, tudo que o Mário falou sobre o Daronco. Aí ele vai falar, a regra é clara, quando bate na mão do atacante, ele tem que ser anulado. Não se avalia, mas é a intenção e tal. Realmente o Mário aqui estava certo. A regra mudou em relação a isso aí. Não existe nenhuma... bateu intencionalmente ou intencionalmente. Não muda. A regra é, a bola pegou na mão antes de ser gol, tem que ser anulado. Isso eu concordo com ele. Aí vai dizer, então não sei qual foi o argumento esdrúxulo, né? Aí beleza. Cara, é isso que eu falo. Lá no dia eu tava nervoso, tava falando tudo, parará. E depois... Aí ele vai dizer, se foi incluído, chamou, foram 3 faltas no mesmo lance. Foi falta no Léo, a bola bateu a mão do Léo e depois bate na do Verratti. Foi isso tudo mesmo que aconteceu. Na época do Léo Pelé, né? Aí a gente tem aqui, Mário cobrou medidas e criticou a entidade, né? Disse que recebeu informações que as imagens do VAR prejudicaram o trabalho da arbitragem. Aí fala, não vejo em momento nenhum reconhecimento da CBF e da comissão de arbitragem, que os erros são grosseiros, são sem critérios. Tudo bem. Aí vai dizer, não. Aí, é um absurdo não ter uma qualidade de imagem de algo que vale milhões, né? Não acho que tem má intenção, mas é clara a falta de capacidade, né? Profissionalizar, né? Aquilo tudo que todo mundo fala, né? E a gente então teve aqui o Mário. E ele vai falar uma coisa pro Mário que é o seguinte, pro Daronco, que é o seguinte: ao Daronco falta humildade para parar, abandonar a carreira. Ele é um árbitro reconhecido, sempre foi excelência, mas tem que parar. Então vamos lá. A gente tem um presidente que sugeriu para Daronco a aposentadoria, porque, segundo o presidente,
o Daronco não tem mais condições de apitar. Passa-se um ano, o mesmo árbitro de toda essa confusão, ele é escolhido e ninguém fala nada. A não ser nós aqui. Acredito que hoje vai ter vídeo sobre isso em todos os influenciadores aí. Pessoas que têm canal, que falam de Fluminense. Porque isso é um absurdo, cara. E por que um ano atrás ele tinha que se aposentar e esse ano não aparece ninguém para falar disso? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É o que eu falo. Falta a verdade. A verdade é uma. Falta pensarmos realmente no Fluminense. Nós precisamos pensar no Fluminense. Nós precisamos pensar no Fluminense. Ponto. Então, Daronco é o árbitro e é isso, meus amigos. Siga lá pelota, como dizem aí, né? Os argentinos. Porque é algo inacreditável. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Estou seguindo. Quase que eu cantei o... Estou seguindo a Jesus. Eu ia falar que eu estou indo, do nada me meti um estou seguindo. Cara, chegou minha hora, eu tenho que ir. Mas é muito revoltante, gente. Vai voltar a apitar jogos do Fluminense. E não tem um abençoado que fala: ô, vai apitar não, meu amigo. Aqui não. Lembra o que ele fez? É mesmo, ó. Então não vamos errar com o Fluminense, não. Porque o Fluminense cobra para que a arbitragem não seja utilizada, hein? Mas por isso que eles vivem errando. Eles vão errar. E outra coisa, no jogo contra o Ceará, aquela falta com o Pedro Raul, ninguém falou nisso, mas é muito fácil prejudicar o Fluminense na arbitragem. Porque depois de um ano, o Daronco é gente boa, é bom ainda. Tá doido. Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem todos bem. E tchau. E valeu, pessoal.